Olá, brasileiros! Como estão? Nesse sábado agora, dia 20 de julho de 2019, não é? Eu vou tentar conversar com a galera aí e pôr em pauta alguns pontos. Porque eu tô vendo que vocês estão recebendo uma enxurrada de besteiras da mídia, desde o Antônio Marcos Villa, o Jabor e toda a imprensa marrom, né? Que estão naquele batidão desde do sistema esquerdista que foi implantado no governo passado. Então vamos chegar a algumas conclusões básicas. Primeiro, Marco Antônio Villa foi recentemente contratado pela Bandeirantes, né? A Bandeirantes agora parece que comprou a briga, depois que o Villa levou o pé na bunda da Jovem Pan, e o Villa veio com a corda toda, né? Desmerecendo o nosso presidente, dizendo que ele falou algumas frases que jamais seriam ditas, né? Que envergonhariam o Figueiredo, o Vargas. A Dilma pode sacar vento e pegar na mandioca, mas por exemplo, falar. Mas o que acontece? Marco Antônio Villa não sabe bosta nenhuma de história. E tudo isso daí é em razão de uma série de fatores. Entre eles, o fato do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, ser indicado a embaixador. Foi muito interessante o Villa citar o presidente Getúlio Vargas, Washington Luiz, né? Porque isso tudo tem muita relevância, principalmente com a cobrança internacional de se manter as reservas naturais de biodiversidade no Brasil e a questão americana. Tudo isso aí tem uma relevância muito grande. Marco Villa não entende nada de história. Getúlio Vargas, por exemplo, ele sempre esteve à frente dos Estados Unidos. Nós conseguimos negociar com os Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial, a criação da primeira siderúrgica do Brasil e a Petrobras, contra a vontade do Pentágono. E o Pentágono, que é essa oposição ao governo de direita nos Estados Unidos, quando chegou para derrubar o Vargas, depois da morte do Roosevelt e com a eleição do Eisenhower, Getúlio já estava com o pedido dele de exoneração em mãos. Ele já sabia. E ninguém nunca entendia por que Getúlio conseguiu tantos avanços. Porque ele tinha alguém infiltrado lá na Casa Branca. Era o motorista do Roosevelt, que passava para ele tudo em off. Então vocês estão entendendo porque seria muito interessante, e vai ser muito interessante nos próximos anos, o presidente ter alguém de confiança na embaixada nos Estados Unidos. Vocês não estão entendendo, né? Foi feita aí uma tradição dos países acima da linha do Equador manter os países aqui do setor sul, abaixo do globo, como zonas de exclusão. Apenas como países colônias de extrativistas. E essa tradição nem sempre é compartilhada pelo presidente da República. Então, são feitos acordos de maneira que prejudiquem o Brasil. Foram feitos, né? E se nós continuarmos assim, não vai ser Angola, que é a zona de exclusão da Europa. Só tem buraco, não tem mais nada. Hoje nós levamos as superpotências nas costas. Aliás, os senhores do mundo das grandes potências nas costas. A riqueza deles não é oriunda de seus países de origem. Sai maior parte do Brasil e muito. A gente banca muito nego rico aí. Muito, muito, muito. E só não quebramos ainda porque ainda temos muita lenha para queimar. E é essa a questão. Eu estou falando das reservas de petróleo de Roraima, Raposa Serra do Sol, Santa Maria, divisa com Venezuela. Eu estou falando da segunda maior reserva de gás natural na divisa com o Paraná. E as grandes corporações estão de olho nisso. De forma que eles não querem que o governo entre num acordo com o governo dos Estados Unidos na hora de fatiar o bolo. Como que esse bolo tem sido fatiado até hoje? 1% para você, trabalhador brasileiro, 10% para Brasília, não é? E 90%
para grandes corporações como as corporações Soros, São Marcos, corporações chinesas, corporações russas, Swift de Londres, né? De maneira que, veja a situação. Hoje o petróleo sai do pré-sal a R$1, o tambor de 160 litros, sem pagar imposto por 20 anos. O nióbio sai de Araxá, e é interessante, porque todo mundo esqueceu de Mariana e Brumadinho, a R$1,60, não dá para pagar um pão de queijo, e é revendido a R$2.000. Qual a intenção deles? É impedir que o que sobrou fique finalmente para os brasileiros. Seja revertido esse dinheiro para nós, para a renda nossa, para a nossa manutenção, e não da nova ordem mundial. Não de Rothschilds, os Bilderbergs, os Rothschilders, os Ford, os Bill Gates, ou a família britânica inglesa. Não, isso daí tem que ficar com a gente. Então é interessante entrar no acordo, assim como Vargas entrou no acordo com Roosevelt, sem intermediários, diretamente. É interessante que o Eduardo faça essa ponte quando isso daí começar a ser explorado. É muito importante para nós. Para que a gente não sofra uma perca como já temos sofrido. 44% da arrecadação já não é mais sua. A infraestrutura já não é mais sua. E as riquezas naturais que já foram exploradas também não são suas. Então nós temos que salvar alguma coisa. Porque, meu amigo, desse jeito você vai passar fome. Eduardo tem que ir lá para intermediar a negociação dessas áreas. E o interessante é que agora eles pegaram na questão ambiental, né? 66,3% do país é de área de preservação. Quanto que tem de área de preservação nos Estados Unidos? Só o deserto de Las Vegas, né? Mais nada. 80% dos Estados Unidos é aproveitado. 90% de todos os países da Europa são aproveitados para agricultura, para extração de carvão, para a produção de energia elétrica. E aqui nós temos um custo baixíssimo. Mas as hidrelétricas já não são nossas, né? Não são nossas, são dos chineses. E eles vêm falar em questão ambiental. Então, meu amigo, é importante o Eduardo ficar lá para não haver intermediário. Você está entendendo? Porque a hora que começar a cair, bingar dinheiro dessas áreas, quando elas começarem a ser exploradas, vai ter esquerdista que vai infartar. Já teve um que infartou semana passada ali, né? Mas a nova ordem mundial vai querer até instituir uma guerra civil aqui entre nós.